Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A aula de hoje é sobre balanceamento de equações químicas e eu vou mostrar para vocês como se resolvem essas equações, o balanceamento dessas equações, o passo a passo, através do método das tentativas, ok? Então vamos lá. De onde vem e para que servem as equações químicas, ou melhor, o balanceamento dessas equações químicas? Eu creio que vocês já tenham ouvido falar sobre a lei de Lavoisier, mas eu vou fazer um apanhado aqui sobre o que é essa lei e como ela funciona. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a expressão nada na natureza, nada se cria, nada se perde, a matéria apenas se transforma, não é? E é exatamente isso que significa o balanceamento de equações químicas. A gente vai trabalhar esse fato de na natureza nada se criar, nada se perder, a matéria somente se transformar, só que com equações químicas. Aqui eu tenho duas balanças. Vamos ver para que servem essas balanças nessa explicação. A gente tem aqui um primeiro exemplo de explicação. A gente tem uma balança inicialmente equilibrada. Em cada prato da balança, a gente tem um pedaço de papel. Vocês podem ver que a balança está equilibrada porque em cada lado tem 5 gramas de papel e do outro lado também tem 5 gramas de papel. Ou seja, a balança está equilibrada, está com a mesma quantidade de massa. Mas o que é que acontece se eu tocar fogo em um desses pedaços de papel? O papel, consequentemente, vai pegar fogo, vai queimar e vai virar cinzas, não é isso? Quando ele vira cinzas, ele perde vapor, ele perde matéria na forma de vapor e, consequentemente, fica mais leve do que ele era antes, quando ele era papel. Olha só, a gente tem 5 gramas de papel, vocês podem ver que a balança está desequilibrada, o papel está mais pesado do que as cinzas. A gente tem 5 gramas de papel para 1,11 gramas de cinzas. Beleza. Mas o que é que aconteceria se eu fizesse esse mesmo procedimento de combustão, só que agora com a balança, com o papel dentro de pratos fechados nessa balança? O que são esses pratos fechados? Olha só, tem uma linhazinha aqui que indica que isso daqui é como se fosse uma tampa. Nada entra e nada sai de dentro desse prato. A gente tem esses pedaços de papel, vocês podem ver que a balança está equilibrada, olha só. Eu vou de novo tocar fogo em um desses pedaços de papel. A balança continua equilibrada. O papel está pegando fogo até que ele vira cinzas. Olha só. O papel virou cinzas e o que foi que aconteceu? Absolutamente nada. A balança continua equilibrada com o mesmo peso, mesma massa de papel que tem do lado e mesma massa de cinzas que tem do outro lado. Mas por que isso? Essa é a lei de Lavoisier. A gente tinha um pedaço de papel no começo e cinzas no fim. Aconteceu uma transformação química aqui dentro. Mas a massa que tinha daquele papel não se perdeu, ela continua sendo a mesma massa. Os mesmos 5 gramas que tinha antes, eu tenho depois da transformação. Em forma de cinzas, vapor, água, enfim. Essa é a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, a matéria apenas se transforma. E é isso que serve, e é assim que funciona o balanceamento de equações químicas. Só que ao invés de a gente estar fazendo esse balanceamento com um pedaço de papel, por exemplo, a gente está fazendo com equações químicas, olha só. E o que é que a gente faz com essas equações químicas? A gente vai ter que atribuir números para esses elementos químicos e para essas moléculas, para que essa balança da equação esteja devidamente equilibrada. Vamos lá pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. A gente tem a reação de formação da água aqui, tá certo? Quais são os elementos químicos e quais são as moléculas que a gente tem aqui? A gente tem o H, que representa o elemento químico hidrogênio. A gente tem 2 átomos desse elemento. Quer dizer que esse daqui é o gás hidrogênio. A gente tem aqui o gás oxigênio. E a gente tem aqui a água, H2O, conhecida de vocês. Vamos ver a quantidade de átomos de cada elemento químico que tem nessa equação aqui. Olha só. A gente tem 2 átomos de hidrogênio, porque esse 2 aqui embaixo, que a gente chama de índice, quer dizer o número de átomos que tem desse elemento químico aqui, ó. A gente tem 2 átomos de oxigênio, porque também tem um 2 aqui embaixo, tá certo? E do outro lado da equação, a gente já viu os reagentes. Vamos ver os produtos aqui, ou no caso, o produto, que é só um, que é a água. A gente tem 2 átomos de hidrogênio. E aqui no oxigênio, que a gente não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número assim, é porque só tem um átomo desse elemento químico. Como só tem um, a gente não precisa colocar o número 1 aqui, realmente. Quando não tiver nenhum número do lado do elemento químico,
É porque só tem um número, só tem um átomo desse elemento, tá certo? E como vocês podem ver, essa equação inteira aqui está desbalanceada. A balança dela está desequilibrada. Do lado dos reagentes, temos mais átomos do que do lado dos produtos. Olha só, aqui está mais leve, entre aspas, e aqui está mais pesado. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que equilibrar, tem que balancear essa equação. Vamos voltar para o começo, olha só. A gente tem a equação química. Eu não disse que eu ia mexer com números? Olha só o que é que vai acontecer. Eu coloquei esses números aqui na frente da equação, e esses números eu chamo de coeficientes. O que são esses coeficientes? Na frente do hidrogênio, do H, eu tenho esse 2. Esse 2 está na frente somente do H. Esse 2 pertence somente a essa molécula. Ele não tem nada a ver com o oxigênio nem com a água, por exemplo, tá certo? Esse daqui é só desse hidrogênio. O que é que ele me diz? Ele me diz que esse 2 vai multiplicar pelo número de átomos que tem aqui de hidrogênio. Se antes eu tinha somente 2 átomos de hidrogênio, agora eu tenho quantos? 4. Vamos continuar a contar os outros átomos da equação química para ver quantos a gente tem. Continuamos com 2 de oxigênio. E de água agora, olha só. A gente tem 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Porque esse 2 multiplica por esse 2 aqui, olha só, ficando com 4. E esse 2 multiplica com esse 1 aqui, ficando com 2. Olha só como é que está a equação química agora. Devidamente equilibrada. A gente tem 4 átomos de hidrogênio de um lado e 4 átomos do outro de hidrogênio. E 2 átomos de oxigênio de um lado e 2 átomos de oxigênio também do outro lado. A equação está devidamente balanceada, tá certo? Tem um aluno que perguntou se a gente poderia colocar esse 2 na frente aqui do oxigênio, na frente desse átomo aqui, ó. Não, a gente nunca pode fazer isso. Esse coeficiente 2, ele multiplica a molécula inteira. Se eu estivesse colocando na frente só do oxigênio, eu não estaria multiplicando pela molécula. Isso daqui é uma molécula de água. Ela só é água se ela for H2O, tá certo? Se ela se quebrar, ela deixa de ser água. Então, eu não posso mexer nesses números aqui de baixo. Eu nunca posso mexer nos números aqui embaixo. Só nos números aqui da frente. Nesses números, tá certo? Agora eu tenho um método para vocês resolverem com mais facilidade essas equações químicas, chamado de método das tentativas. Como o próprio nome já diz, vocês vão tentar várias vezes colocar números em frente dessas equações químicas, dessas moléculas, até que o número de átomos de um lado da equação seja exatamente igual ao número de átomos do outro lado da equação, tá certo? E a gente tem um exemplo, o primeiro exemplo, e eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Primeiro passo do método das tentativas. Não é um método avulso, tá certo? Ele tem um passo a passo. O primeiro passo, que a gente vai tomar essa equação aqui como exemplo, olha só, N2 mais H2 dá NH3, é indicar o coeficiente 1 para o elemento que aparece em somente uma substância em um dos lados da equação química. Isso quer dizer que geralmente o hidrogênio e o oxigênio serão os elementos deixados para serem balanceados por último. O que é isso? A gente tem que tomar um elemento químico como referência, para começar. Que elemento é esse? É um elemento que aparece somente uma vez em um dos lados da equação. Só que a gente tem o nitrogênio de um lado, o nitrogênio do outro, e o hidrogênio de um lado e o hidrogênio do outro também. Qual é o que a gente começa a colocar esse coeficiente 1? Nesse caso, a gente tem o mesmo tanto de cada elemento químico dos dois lados da equação, não é? A gente pula para o passo 2, que é colocar, quando mais de um elemento químico aparece somente uma vez em um dos lados, a gente tem que escolher o elemento que aparece maior quantidade de átomos. Olha só, a gente tem 2 átomos de hidrogênio aqui e 3 de hidrogênio aqui, 2 de nitrogênio aqui e somente 1 de nitrogênio aqui. Mas aí a gente olha lá para o passo 1 e lembra, ó, ele não disse que era para a gente deixar o hidrogênio e o oxigênio para balancear por último? Então, a última coisa que eu vou balancear na equação vai ser o hidrogênio. Como a gente só tem nitrogênio e hidrogênio, eu vou começar o balanceamento pelo nitrogênio, tá certo? O que é que a gente faz? A gente escolhe o lado que tem mais nitrogênio para começar e colocar o coeficiente 1 na frente dele. Qual é o lado? Se aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio e aqui eu só tenho 1, o lado que eu começo com certeza é esse daqui, ó. Então eu vou lá e coloco o número 1 na frente dele.
Eu coloquei esse número e eu vou tomar esse átomo aqui, essa molécula, como referência, tá certo? Vamos contar agora a quantidade de átomos que tem de cada elemento químico nessa molécula inteira. A gente tem 2 átomos de nitrogênio, a gente tem 2 átomos de hidrogênio, a gente tem só um átomo de nitrogênio aqui e 3 átomos de hidrogênio aqui, olha só. O que é que a gente faz agora? A gente passa para o terceiro passo, depois de contados as quantidades de átomos, tá certo? Ali é só para a gente saber quanto é que a gente tem. E vocês podem ver também que essa equação não está balanceada. Ó. A gente tem 2 átomos de nitrogênio de um lado e somente um do outro. A gente tem 2 átomos de nitrogênio de um lado, 3 átomos do outro. Essa equação não está balanceada porque a quantidade de átomos de nitrogênio que tem do lado tem que ser igual a que tem do outro, e de hidrogênio também. Então, o que é que a gente faz? A gente passa para o terceiro passo, que a gente vai prosseguir balanceando os demais elementos químicos através de tentativa. A gente vai literalmente tentando, colocando números nas frentes deles e multiplicando pelos índices até que a quantidade de átomos seja igual dos dois lados. Como é que é isso? Se eu coloquei esse 1 como referência na frente desse nitrogênio, e eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui, eu também tenho que ter 2 átomos de nitrogênio do outro lado. O que é que eu faço? Coloco um coeficiente 2 do outro lado da equação química. Pronto. Resolvi o problema do nitrogênio. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio de um lado e 2 átomos de nitrogênio do outro. Vamos contar agora a quantidade, olha só. 2 de nitrogênio e 2 de nitrogênio. Só que agora eu fiz outro problema. Resolvi um problema e fiz outro. Como eu tenho 2 de nitrogênio desse lado e 2 de hidrogênio desse lado, agora que eu botei esse 2 aqui, eu tenho 2 de nitrogênio e 6 de hidrogênio, porque esse 2 multiplica pelo 3 que está aqui, ó, do lado do hidrogênio. Esse 3 ele é só do hidrogênio, viu? Ele não é do nitrogênio, ele está só aqui do lado. Ele é só desse H. O que é que eu faço agora? Se eu tenho 2 que multiplica por 3 e dá 6, e eu já tenho 2 átomos de nitrogênio aqui desse lado, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 6 que eu tenho que colocar aqui na frente? Olha só. 3, tá certo? Colocando esse 3 aqui na frente, eu estou balanceando, eu estou terminando de balancear a equação química. Porque eu estou colocando exatamente a mesma quantidade de átomos dos dois lados da equação. Eu tenho 2 de nitrogênio aqui e 6 de hidrogênio aqui. E esse 3 multiplica por esse 2. Agora eu tenho 6 de hidrogênio e 2 de hidrogênio. A equação está devidamente balanceada, tá certo? Por último, eu só quero dizer para vocês que não precisa colocar esse 1 aqui na frente, quando termina a equação. Vocês podem deixar ele ou podem apagar. Porque quando não tem nada, quer dizer que tem 1. Quando não tem nada aqui na frente, quer dizer que tem 1. Já é um número 1, vocês não precisam escrever, tá bom? Vamos lá para o segundo exemplo que eu coloquei para vocês do método das tentativas. Esse, na verdade, é um bizu para resolver essas equações. Como assim um bizu? É um jeito de facilitar a resolução dessas equações. Como é que é esse bizu? É o famoso macho. Cada letra desse nome macho representa um tipo de elemento químico, uma classificação de elemento químico que tem na tabela periódica. O M representa os metais, o A representa os ametais, o C representa o carbono, o H representa o hidrogênio e o O representa o oxigênio. Essa vai ser, de cima para baixo, a ordem que vocês vão fazer o balanceamento das equações. Vocês vão balancear primeiro os átomos de elementos que são metais. Depois que balancearem os metais da equação, todos os metais, vocês vão balancear os ametais. Depois de balancear os ametais, vocês balanceiam o carbono, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio, tá certo? Vamos ver na tabela periódica quem são os metais e quem são os ametais. Eu peguei essa tabela periódica para vocês. Cada tabela periódica tem sua cor diferente, tá certo? Tem seu estilo diferente, mas nessa daqui que eu coloquei. Todos os elementos químicos rosas são metais. Esses daqui e esses daqui de baixo. Tudo isso é metal. Todos esses elementos verdes são ametais. É o que vocês precisam saber para agora. Os elementos rosas são metais e os verdes são ametais, tá certo? Vamos para o exemplo. Eu coloquei aqui de novo o bizu macho e cada cor
de cada letra é correspondente à cor dos elementos na tabela periódica. Os metais que são rosas, eu coloquei da cor rosa, e os metais que são verdes, eu coloquei na cor verde. O carbono e o oxigênio são ametais, só que eles estão aqui escritos na palavra macho pela ordem da prioridade. Eles, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, são os últimos que vocês vão ter que deixar para balancear por último, tá certo? E aqui a gente tem a equação química. Parece uma equação difícil, mas não é. Olha só. Eu coloquei a mesma cor para representar cada elemento químico na tabela periódica. Aqui a gente tem um metal de rosa, um metal de verde, o hidrogênio de preto e o cloro de verde. O alumínio, de novo, que é um metal de rosa, o cloro, que é um metal de verde, hidrogênio de preto e oxigênio de verde. Beleza. Primeiro passo que a gente vai fazer, lembrando, contar a quantidade de cada elemento químico que tem nessa equação. 2 átomos de alumínio, 3 de oxigênio, olha só aqui embaixo, somente um de hidrogênio e somente um de cloro. Do outro lado da equação agora, nos produtos, 1 átomo de alumínio, só um, 3 de cloro, 3 aqui, 2 de hidrogênio aqui e somente 1 de oxigênio. Lembrando que eu disse que quando não tinha nada aqui é porque tem 1, tá certo? E agora o que é que a gente faz? Pela prioridade, eu começo balanceando os metais. Lembram daquele primeiro passo do método das tentativas, que é o que a gente está fazendo? A gente coloca o coeficiente 1 na frente do primeiro átomo que a gente vai balancear. Que átomo é esse? Olha só. O de metal. Quem é que é metal aqui na equação? Temos o alumínio desse lado e o alumínio desse lado. A gente vai colocar o coeficiente 1 no lado que o alumínio aparece mais, que é esse daqui, ó, com 2 na frente. Colocamos o 1. Esse 1 é dessa molécula inteira, tá certo? Então pronto, a gente toma essa molécula como referência e a gente passa para o segundo e para o terceiro passo. O segundo passo também já foi feito. Vamos para o terceiro, que é continuar a balancear. Por que é que o segundo passo já foi feito? Porque o segundo passo ele só é feito quando o primeiro passo não dá certo. Vocês podem voltar lá os slides, podem voltar o vídeo, que vocês vão ver o que é que eu estou falando. Agora a gente vai continuar balanceando através do bizu. Depois que eu coloquei os metais, eu coloquei esse 1 na frente do alumínio, eu vou ter que balancear o alumínio do outro lado também. Se eu tenho 2 átomos de alumínio aqui, desse lado eu também tenho que ter 2. Então eu vou lá e coloco um coeficiente 2 na frente. Agora esse 2 multiplica tanto pelo alumínio quanto pelo cloro. Olha só, o total de átomos agora. 2 átomos de alumínio, 1 de oxigênio, 2 de hidrogênio, e agora eu tenho 6 de cloro, porque esse 2 multiplica tanto esse 1 de alumínio, quanto esse 3 de cloro, olha só. O que é que a gente faz agora? A gente analisa o total de átomos que tem dos dois lados da equação. Desse lado e desse lado aqui. Eu tenho 2 átomos de alumínio nos reagentes e 2 nos produtos. Eu tenho 3 de oxigênio nos reagentes e somente 1 no produto. Eu tenho 1 de hidrogênio nos reagentes e 2 nos produtos, e 1 de cloro nos reagentes e 6 de cloro nos produtos. Essa equação está desbalanceada. Ainda tem coisa para a gente fazer aí. Então, o que é que a gente faz na sequência do macho aqui? Ó? Primeiro os metais, depois os ametais. Quem é o próximo ametal na sequência? É o cloro. Se vocês forem na tabela de algum livro ou na internet que vocês pegarem, vocês vão ver que o cloro está bem aqui, ó. Ele tem prioridade sobre o carbono, sobre o hidrogênio e sobre o oxigênio, tá certo? Prioridade na ordem do balanceamento. Vamos lá balancear ele. A gente tem que sempre olhar primeiro para o lado que ele aparece mais. Ó. 2 vezes 3, a gente tem 6 átomos de cloro. Se a gente tem 6 átomos de cloro de um lado, a gente tem que colocar 6 do outro lado também. A gente só tem um aqui. Então, o que é que a gente faz para ser 6 desse lado? Coloca o coeficiente 6 na frente dessa molécula. Lembrando que esse coeficiente ele multiplica tanto pelo hidrogênio quanto pelo cloro, tá certo? E agora o total de átomos, olha só. Temos alumínio, 2 átomos de alumínio de um lado, 2 átomos de alumínio do outro, 3 de oxigênio do lado, 1 de oxigênio do outro, 6 de hidrogênio do lado, 2 de hidrogênio do outro, 6 de cloro de um lado, 6 de cloro do outro. Olha só, o oxigênio e o hidrogênio ainda estão desbalanceados. Então, na ordem, eu não tenho carbono, a gente pula essa etapa, a gente vai para a etapa do hidrogênio. A gente tem que balancear agora
a quantidade de hidrogênios nessa equação química. Vamos lá, eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes e só 2 nos produtos. O que é que a gente faz? A gente tem que colocar um coeficiente aqui, que multiplicando por esses 2 que já tem aqui, seja 6. A resposta seja 6. Qual o número que multiplicado por 2 dá 6? 3, tá certo? A gente coloca um coeficiente 3 na frente da molécula e vamos contar a quantidade total de átomos agora. Esse 3 está multiplicando pelo hidrogênio, vezes 2, 3 vezes 2, 6, e pelo oxigênio, 3 vezes 1, 3. Agora sim, eu tenho 2 átomos de alumínio de um lado, 2 do outro. 3 de oxigênio de um lado, 3 do outro. 6 de hidrogênio de um lado, 6 do outro. 6 de cloro de um lado, 6 do outro também. A equação está devidamente balanceada, tá certo? E é isso que acontece, pessoal, no balanceamento de equações químicas. A gente tem que colocar esses números de vermelho aqui na frente das moléculas desses elementos químicos até que a quantidade total de átomos de um lado da equação seja igual à quantidade total de átomos do outro lado da equação. Vocês vão seguindo esse método, vão vendo e revendo o vídeo, vendo passo a passo e vendo o que eu escrevi nos slides, tá certo? E é isso. Valeu!